Olá, pessoal! Estamos dando início a mais um episódio do Geoncast, podcast do Geon. Meu nome é Gabriel e, assim como os outros apresentadores do Geoncast, eu sou estudante de medicina da Universidade Federal do Ceará e membro do Geon, que é Grupo de Educação e Estudos Oncológicos. E eu sou o Matheus, também integrante do GEON e estudante de medicina da Universidade Federal do Ceará. E hoje nós contamos com a participação da doutora Lília Mendes para uma conversa sobre câncer de endométrio. E antes de iniciarmos, vamos apresentar a nossa convidada. A doutora Lília Mendes, ela é formada em medicina pela Universidade Federal do Ceará, UFC, é especialista em cirurgia ginecológica minimamente invasiva pela Maternidade Escolar Assis Chateaubriand, a MEAC, é médica ginecologista também pela MEAC, na Universidade Federal do Ceará. Além disso, ela possui título de especialista em ginecologia e obstetrícia pela Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, é preceptora em cirurgia ginecológica da residência médica da Maternidade Escola Assis Chateaubriand e, por fim, também é professora universitária da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. Bom dia, meninos. Primeiramente, eu queria agradecer a presença e o convite. Estou muito feliz em participar dessa iniciativa, em informar a população desse tema que é tão importante. É um prazer, doutora, prazer é todo nosso, assim, a gente agradece a disponibilidade. E como primeira pergunta, apesar de fazer parte do conhecimento geral, ainda gera um pouco algumas dúvidas, né? Então a gente gostaria de saber o que é o endométrio. Então, vamos lá. Para eu poder explicar o que é o endométrio, eu queria que vocês relembrassem de onde é que vem o endométrio. O endométrio ele é uma das camadas que fica dentro do útero. O útero é mais fácil de vocês entenderem que ele é um órgão reprodutor feminino. É ali no útero onde vai crescer o bebê, onde a mulher vai engravidar. E aí o endométrio, ele nada mais é do que aquela camada que fica dentro do útero. Ele é uma camada fininha, a camada mais interna de dentro do útero, tá? Então, o endométrio, ele todo mês, ele é responsável também pela menstruação. E aí, todos os meses, a gente tem uma proliferação, um crescimento do endométrio, e aí, quando você não engravida, esse endométrio vai ser destruído ou descamado em forma de menstruação. Então, o endométrio nada mais é do que essa menstruação que a gente vê todos os meses. É aquela descamação desse tecido, dessa camada interna de dentro do útero. Certo. E sobre isso, doutora, o que é o câncer de endométrio? Vamos lá. As células do endométrio é quando elas começam a crescer de uma forma desordenada e vão sofrer mutações, modificações durante essa proliferação. A gente sabe que todos os meses existe essa proliferação do endométrio, porque é quando a mulher ela se prepara para engravidar, se ela não estiver usando o uso do anticoncepcional, e aí quando ocorre essa proliferação de forma desordenada, desorganizada, é quando começa a surgir o câncer de endométrio. E é um tema importante porque ele é mais frequente nas mulheres após a menopausa. Para vocês entenderem, ele é o sexto tipo de câncer mais frequente nas mulheres em todo o mundo. Mas o fato bom e importante da gente saber é que, na maioria das vezes, ele consegue ser diagnosticado no estágio inicial, quando esse câncer ele está localizado apenas dentro do útero, já que a gente sabe que o subtipo mais comum do câncer de endométrio, ele é o menos agressivo. Sobre essa temática, muitas mulheres têm medo de desenvolver esse tipo de câncer. Então, assim, quais são os fatores de risco para desenvolver? E existem fatores que aumentam a probabilidade de a mulher contrair essa doença? Sim, com certeza. Existem dois principais fatores de riscos, que são os fatores de risco que a gente poderia conseguir avaliar e tentar prevenir também. Que os principais fatores de risco por câncer de endométrio é a obesidade e a síndrome do ovário micropolicístico, principalmente aquela síndrome do ovário micropolicístico nas mulheres em que não menstruam, aquelas mulheres que passam 2, 3, 4, 5, 6 meses sem menstruar, aquelas mulheres que não estão tomando nenhum tratamento. Então, entra como os principais fatores de risco obesidade e síndrome do ovário policístico. Porém, a gente sabe que existe também outros fatores de risco, além desses dois fatores que eu já citei, como diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica, a própria idade da mulher, aquela mulher na pós-menopausa, ela é um fator de risco para câncer de endométrio. A mulher que nunca engravidou também entra como fator de risco. Mulheres que tiveram uma idade tardia da menopausa, ou seja, depois dos 50 anos, e aquelas mulheres também que têm história familiar ou predisposição genética para o câncer de endométrio. Também são fatores de risco que devem ser considerados. Certo.
E ainda muito a respeito dessa preocupação, várias mulheres possuem com chance de contrair esse tipo de câncer, até você tinha falado que é o sexto mais comum no mundo. Então, a gente queria saber como é que ocorre o rastreio do câncer de endométrio, ou seja, se tem algum exame ou algo que a mulher possa fazer para conseguir detectar essa doença ainda no início. Porque a gente sabe, né, que quanto antes for diagnosticado o câncer, seja qual for o câncer, melhores são as chances de cura. Então, quando a gente se fala de rastreio para câncer de endométrio, a gente tem que separar entre pacientes que são assintomáticas e pacientes que têm sinais de alarme. Porque diferente de outros cânceres que a gente conhece, como o câncer de colo do útero, o câncer de mama, que tem um rastreio anual, que a gente consegue fazer essa prevenção, o câncer de endométrio não existe um rastreio populacional para a população em geral daquelas mulheres que estão assintomáticas. Então, o que eu quero que vocês entendam é que não existe o rastreio anual, porém, existem as mulheres que têm os sinais de alarme. E, a partir daí, quando essas mulheres têm os sinais de alarme, deve ser seguido a investigação. E doutora, quais são os sinais de alarme para as mulheres se atentarem sobre esse câncer? Quais são os sintomas que elas devem se preocupar mais e os sinais que elas devem prestar atenção para ficarem mais atentas a respeito de um possível surgimento dessa doença? Então, vamos lá. O principal sinal de alarme do câncer de endométrio é o sangramento transvaginal após a menopausa. Então, todo sangramento após a menopausa deve ser investigado. E aí vocês tinham perguntado qual o exame. Ele sempre deve ser começado com o exame mais tradicional, que é um exame de ultrassom transvaginal. E aí esse ultrassom, ele tem um objetivo inicial de avaliar o que a gente chama de espessamento do endométrio, ou seja, quanto que esse endométrio está gordinho, porque a gente entende que se a mulher está na menopausa, ela não é para menstruar mais, então esse endométrio não é para crescer mais, já que eu expliquei no começo que ele só crescia conforme o ciclo menstrual. Então ele é para estar bem fininho. Quando esse endométrio, através do ultrassom transvaginal, ele já está mais gordinho, ou seja, mais espessado, e aí você provavelmente vai precisar ser encaminhada para um especialista para ser feita uma avaliação com biópsia endometrial. Além disso, é importante também fazer a avaliação desse padrão de sangramento após a menopausa. Se esse sangramento ele vem de forma recorrente, ele é um sinal de alarme também, ou se é um sangramento que durou vários dias e que veio com a presença de coágulos, também entra como sinal de alarme. Além desse sangramento após a menopausa, a gente deve também ficar atento naquelas pacientes que ainda não entraram na menopausa, mas que têm um sangramento muito prolongado, que dura ali mais de 15 dias, que fazem uso de tratamento clínico, como, por exemplo, com anticoncepcional, e mesmo em uso de tratamento, permanece com esse sangramento aumentado, prolongado, com coágulo, também provavelmente é uma paciente que vai precisar fazer uma amostra e uma avaliação desse endométrio através de um exame ou através de ultrassom ou através de outro exame chamado esteroscopia para fazer a avaliação e biópsia do endométrio. E como terceiro sinal de alarme, entram as mulheres que estão na menopausa, fazem uso de terapia de reposição hormonal e quando apresentam sangramentos que não são programados, também deve ser feita essa investigação e essa avaliação do endométrio. Certo. E, doutora, agora que a gente já sabe sobre esses sinais que as mulheres podem prestar atenção para ir ao médico, né? Sangramento pós-menopausa, sangramento prolongado, e para essas mulheres se cuidarem de maneira a diminuir a chance de que algo mais grave aconteça, a gente queria saber se há alguma forma de se prevenir desse tipo de câncer, né? Do câncer de endométrio. Ou seja, se tem alguma ação ou medida que a mulher possa tomar que diminua o risco dela contrair essa doença. Então, quando a gente se fala de prevenção de câncer de endométrio, aí a gente tem que voltar no começo que a gente entendeu. Quais são os principais fatores de risco para câncer de endométrio? É a obesidade e a síndrome do ovário micropolicístico. Então, dessa forma, a gente consegue prevenir como? Tratando essas duas doenças quando elas são diagnosticadas no início da adolescência ou fase adulta. Então, nas mulheres com obesidade, o ideal é orientar mudança do estilo de vida, com perda de peso, melhora na alimentação, fazer atividade física, e entra também como a mesma orientação nas pacientes que têm a síndrome do ovário micropolicístico, já que a gente sabe que a base do tratamento dessa doença também é
essa vida mais saudável, com atividade física, alimentação saudável, perda de peso, e associado a isso, naquelas mulheres que têm uma dificuldade de menstruar, que passam 2, 3 meses sem menstruar, além da mudança do estilo de vida, a gente também pode fazer uso do anticoncepcional para tentar evitar que ela passe muito tempo ao longo da vida com essa proliferação do endométrio, e aí também entra como forma de prevenção o tratamento dessas duas doenças principais. É muito bom saber que a partir só de uma mudança de hábito de vida pode-se diminuir esse risco, né? Mas como última pergunta, doutora, a gente queria saber se existe uma cura para esse tipo de câncer, câncer de endométrio. Isso, exatamente, existe sim. Então, a parte boa, como eu comentei no começo do podcast, é que a maioria dos cânceres de endométrio, eles são diagnosticados no estágio inicial. E aí a cirurgia, ela deve ser realizada com retirada do útero, trompas, ovários, e estudar os linfonodos também. E aí, essa cirurgia, ela faz o mapeamento da doença e muitas vezes ela já é o tratamento curativo. E aí, naqueles estágios que são descobertos de forma mais avançada, mais agressivo, você pode combinar com rádio e quimioterapia também, ou ainda fazer uma nova cirurgia e fazer o que a gente chama de ampliação cirúrgica. Mas como o estágio inicial realmente é onde a gente diagnostica os principais cânceres de endométrio, então existe sim a cura, muitas vezes só com a cirurgia. Com certeza. E até esse é um dos objetivos que o GEON busca, transmitir essa informação de que o diagnóstico de um câncer não é o diagnóstico de um fim de uma vida. Porque a gente sabe que tem muito esse estigma sobre o câncer, tem aquela preocupação, aquele medo, e muitas vezes ele já é tomado como um atestado de óbito. Mas a gente busca muito aqui nesse podcast, como o GEON também, dizer que não necessariamente é atestado de óbito, ainda tem muita luta, ainda tem muito a continuar, muito a lutar. Então, é isso, doutora. Muito obrigado. Queria agradecer aqui a participação da doutora Lília. E também gostaria de agradecer a você que nos ouviu até aqui. Além disso, galera, não deixe de conferir nosso próximo episódio, que a gente vai também gravar com a doutora Lili sobre câncer de ovário. E não esqueça de nos seguir no Instagram, @geonliga, com 2S, para mais informações sobre o podcast e outros temas relacionados à oncologia. Muito obrigado novamente pela participação da doutora Lili e pela atenção de todos vocês que estão nos ouvindo. Até a próxima.